Professor Trevisan, começo com o senhor. Professor, hoje estava conversando com várias fontes, a gente tem dois lados aí muito separados nessa negociação com os Estados Unidos. O lado político, onde a gente vê o Lula dando seus recados sobre a Venezuela, sobre a moeda local, e esse lado econômico, que alguns me diziam hoje lá em Washington que virou um balcão de negócios, né? As empresas locais e brasileiras se juntam, os exportadores e os importadores, contratam um escritório de advocacia e vão fazer lobby na Casa Branca. Como é que está a sua expectativa, professor, sobre o lado político, essas negociações, essas posições envolvendo Venezuela, envolvendo a questões dos BRICS, e sobre esse balcão de negócios? Será que a gente consegue excluir alguma coisa dessa lista de exceções? Eu acho, sabe, Raquel, que você falou logo no início, na abertura, você tocou num ponto central. Tanto Lula quanto Trump são transacionais, né? Eles se cercam de decisões que são muito personalizadas. Isso é fundamental para a gente entender o jogo, né? Então, eles podem falar muitas coisas e tudo mais, essa pressão. Vamos ao que mais interessa. Eu acho que vocês foram precisos, né? Vocês separaram a pedra de toque. Sabe aquela pedra que se você tira cai o castelo, né? É exatamente isso, é a pedra de toque, né? Qual é a pedra de toque? Desdolarização. Se a gente lembrar, né, qualquer um de nós vai lembrar imediatamente que Trump avisou no episódio dos BRICS que qualquer insinuação, proposta, qualquer caminho na linha de desdolarizar, ele aplicaria imediatamente 100% de tarifa para o país que fizesse isso. Lula sabe disso perfeitamente, né? E ele tocou nesse assunto porque ele sabe que esse assunto fixa limites, é transacional. Ele fica o limite na transação, né? Ele cutuca o adversário. É a mesma tática de Trump, né? Trump fala exatamente os mesmos processos. Daí, no dia seguinte, ele fala que tem uma química absoluta com o presidente. E o nosso presidente aqui, o Lula, diz que não é uma química, é uma petroquímica, né? Ótimo, dispensado essas performances, né? Vamos aos fatos. O que é que nós temos de fato sobre isso, né? O que nós podemos entender disso? Primeiro, né, quando o nosso chanceler Mauro Vieira esteve há uma semana e meia atrás em Washington, junto com 4 outros ministros e tudo mais, foram recebidos pelo Marco Rubio, pelo congênere, que também estava com o ministro Jameson Greer, o secretário do Comércio, o Lutnick, tudo juntos, os dois. Vamos lembrar, Raquel, tanto o Mauro Vieira quanto o Rubio se retiraram da sala e ficaram durante 15 minutos, a reunião durou 1h10, eles ficaram durante 15 minutos num tete-a-tete, sem ninguém junto. Ninguém pode garantir o que foi dito. O que se sabe é que na saída desses 15 minutos, o clima estava desanuviado. A reunião seguiu, saiu até a possibilidade do encontro na Malásia, saiu várias discussões, um discurso muito, vamos dizer assim, próximo, né? O que eles conversaram? Aí é que está a desdolarização. Primeiro de tudo, o que Mauro Vieira disse a Rubio, sem dúvida nenhuma, não precisa estar na sala para saber, é que Brasil pertence ao Ocidente e assim será. A discussão que há entre Trump e Lula, dispensado o cenário, tem um nominho de 5 letrinhas: China. E foi avisado a diplomacia americana, daí o bem-estar, de que o Brasil continua no Ocidente. O Brasil não... E ofereceram-se provas. Qual foi a prova? O Brasil não assinou a Belt and Road Initiative. Ele não assinou a Rota da Seda e avisou a eles. Nós estamos recebendo investimentos? Ok. Nós estamos vendendo bastante para os chineses? Ok. Isso é uma coisa. Ficar geopoliticamente desse lado, nós somos cautelosos. A desdolarização é produto disso.
Lula está fixando a diplomacia transacional. Ele fixou um limite de pressão. Olha, hein? Mas ele sabe, e Trump já foi avisado bastante, de forma bastante clara, daí o encontro, daí o clima, de que o Brasil pertence ao Ocidente, o Brasil segue no caminho dos Estados Unidos. Nós somos os preferenciais com eles, apesar de tudo que vendemos para a China. Professor, já vou colocar o Graça nessa conversa, mas isso não tem um limite? E aí pergunto, por exemplo, terras raras, porque a China é um grande parceiro do Brasil. A China é um grande parceiro no agronegócio, é um parceiro gigantesco. E quando a gente entra em terras raras, que é um interesse enorme dos Estados Unidos, e explicando para quem nos acompanha, terras raras, hoje o Brasil tem enormes reservas, é um mineral estratégico, que hoje é utilizado na fabricação de celulares, de indústria de defesa, e só os chineses hoje detêm a tecnologia mais avançada para separar esse material. Os Estados Unidos ainda está tateando nisso. Se a gente oferece, por exemplo, um acordo de exclusividade para os americanos, é um enorme tiro no pé. Qual é o nosso limite nisso daí? Estamos do lado do Ocidente, estamos do lado dos Estados Unidos, mas não podemos virar de costas para a China, não podemos de nenhuma forma, em terras raras, por exemplo, oferecer exclusividade aos americanos. Veja bem, o problema de terras raras é que nem para os americanos há exclusividade. Você tocou num assunto central. Né? Nós estamos aqui até com problemas com os carros que não estão recebendo chip. Né? Não, você tocou num problema central. Né? O que é que você faz com terras raras cujos metais são importantes para a imantação nos chips? É isso aí. Né? Primeiro de tudo, a China detém 60% da oferta de terras raras. Mas ela detém, que é o mais importante, como você lembrou, 90% do processamento. Ou seja, você separa o metal muito significativo do urânio, do tório, dos metais maiores. É um processo complexo, muito complexo. A China levou anos para dominá-lo. Os Estados Unidos não vão fazer isso de imediato. Ninguém sonha que, por acaso, com os Estados Unidos isso estará resolvido. Raquel, você lembra que a conversa com a Rússia sobre Zaporíjia, uma região da Ucrânia, era exatamente isso que ele pressionou o Zelensky. Foi essa a briga daquela vez que ficaram naquela situação bastante humilhante para o Zelensky. A palavrinha terras raras também estava. Zelensky imaginou que poderia preservar as terras raras e sem contato com os americanos, até descobrir que nem os americanos têm o processamento. Isso é um longo processo, um longo. É exatamente por isso que Xi Jinping tem a atitude que tem em relação aos americanos. Quando ele nega as terras raras, ele sabe perfeitamente que os americanos não têm, de um dia para outro, de onde fazê-lo. Pode pegar os materiais raros, mas não tem de onde fazê-lo. Então, de alguma forma, terras raras é interessante para a negociação com os americanos para o futuro. Não é para já. Não é para esse instante. Não é para o chamado curto prazo, Raquel. Não é para médio e longo prazo. O Brasil já fixou algumas condições. O Brasil não é a Ucrânia, ele não tem um território invadido, então ele pôde fixar essas condições. Qual é a condição da negociação? Nós queremos o processamento aqui no Brasil. Nós não queremos fora. Nós não queremos repetir uma commodity tradicional. Isso é muito sofisticado. Os americanos, de certa forma, seguiram em frente no acordo, seguiram em frente na conversa, porque eles sabem que a realidade aqui é diferente da Ucrânia. Na Ucrânia eles já fixaram o que querem, como querem, e assim que conseguir a guerra terminar e o processamento começar, será nos termos americanos. Nós não temos a mesma condição de Zelensky. Então, de alguma forma, nós não vivemos o mesmo problema. Então, de alguma forma, temos alguma capacidade de negociação. Lula está exatamente fazendo essa capacidade de negociação. Não é Lula. Na verdade, já na Indonésia, lembre-se que já agora, quando esteve na Indonésia com o presidente Subianto, ele deixou muito claro que ele pretende iniciar um comitê
de recursos que se dedica só e exclusivamente à presidência da República para cuidar de minerais. E convidou a Indonésia a vir junto. Isso é importante, isso é um sinal, né? Isso é um sinal relativo desse processo. Eu temo que, de alguma forma, o Brasil está, para usar uma expressão dos meus alunos, o Brasil está bem na foto. Ele não está mal na foto, na negociação. Você tem toda a razão ao lembrar, e precisamos ter isso numérico, que 6.000 empresas americanas, 6.000, têm cadeias de produção integradas com o Brasil. Fabrica um pedaço aqui, completa lá. Pega um pedaço que está aqui, leva, traz de lá para cá para produzir aqui, porque vários fatores. O primeiro deles é o perfil de custo. Isso pressiona. A relação com o Brasil é uma relação interessante para os Estados Unidos. Ela não é superavitária à toa. E os Estados Unidos sabem disso. De algum modo, essa negociação e o estado de geral de Trump é porque ele foi dado garantias de que o Brasil não vai oscilar, sem nós tocarmos naquilo que é o mais sensível, né? Militares. Né? O Brasil tem todo o seu perfil de proteção no Atlântico Sul, com bons relacionamentos militares. No auge da crise com os Estados Unidos, no auge da crise, quando estava tudo fechado, o encarregado de negócios aqui em Brasília fez questão de emitir uma nota, todo mundo pode procurar, dá um Google que acha rápido, né? Uma nota dizendo que o Brasil continuava com o seu espaço na feira de equipamentos militares do Kentucky, no auge da crise. Em outras palavras, né? O Brasil pertence mesmo ao Ocidente e ao contexto americano e prova isso. Esse fato está pesado, né? Está bem pesado no que nós estamos discutindo com o Trump. Aquilo que você abriu o programa, eu concordo inteiramente. É transacional e os dois estão fazendo a ceninha para depois sentar na mesa de negociação de um outro jeito.